Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. E como vocês estão vendo aí, gente, vai ser a correção do exercício da última aula, dessa semana passada. E lembra que o assunto que eu passei para vocês foi trigonometria no triângulo retângulo. Beleza? Então vamos fazer a correção aqui bem rapidinho do exercício. Qualquer dúvida, me procura lá no grupo ou no WhatsApp ou no privado, tá? Primeira questão diz o seguinte, ó. Sabendo que seno de alfa é igual a 1/2, determina o valor de x no triângulo retângulo abaixo, certo? Então vamos analisar um pouquinho esse triângulo. Ó. Observa, gente, que a hipotenusa desse triângulo mede x, que é o que pede para determinar nessa questão, certo? Acha esse valor de x. Estou dizendo que isso aqui é a hipotenusa, tá? Do triângulo, porque aqui é um triângulo retângulo. Observa que aqui é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de baixo mede beta e esse ângulo de cima é alfa. Tranquilo? E olha o que está dando ali, ó, seno de alfa, seno desse ângulo. Gente, em trigonometria, no vídeo que vocês assistiram da aula sobre esse assunto, o que é seno? Como é que eu determino seno em um triângulo retângulo? Para me determinar seno, não é só você pegar cateto oposto e dividir pela hipotenusa. E observa, gente, que cateto oposto sempre é o lado que está oposto ao ângulo que eu estou considerando. Se eu estou considerando esse ângulo alfa, o cateto oposto vai ser o lado da frente, ó. Então, é 8. O cateto oposto aqui é 8. E a hipotenusa é o maior lado do triângulo, vai ser x, certo? Então, é isso que eu vou ter que utilizar nessa questão. Seno de alfa, seno desse ângulo. E se eu usar, vai ficar da seguinte maneira. Ó. Seno desse ângulo alfa vai ser cateto oposto, que é 8, sobre a hipotenusa, que é x. Observa que essa barrazinha aqui, ó, representa divisão, tá? Se aqui é 1/2, seria assim, ó, 1/2. Porque digitando aqui, ó, no computador fica complicado de botar 1/2. Então fica 1/2, tá? Que representa uma divisão, que é uma fração. Beleza, então vai ficar seno de alfa é 8 sobre x. Só que observa que na questão já está dando quanto equivale seno de alfa. Olha que seno de alfa equivale a 1/2, 1/2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar no lugar de seno de alfa, 1/2. Então, eu tirei isso aqui, gente, ó, tirou isso e colocou 1/2 no lugar. Então, ficou 1/2 igual a 8 sobre x. Tranquilo? Aí, aqui eu calculei. Como é que eu fiz esse cálculo para dar x igual a 16? Porque, olha só, ali eu tenho 1/2, 1/2, igual a 8 sobre x. Não é isso assim, ó? Aí aqui, já que eu tenho uma igualdade de duas frações, eu posso fazer regra de 3 simples, né? Meio por extremos. Multiplica aqui, ó. 1 vezes x vai dar 1x. E 2 vezes 8 dá o quê? Dá 16. Então tá aqui a resposta, ó. X é igual a 16. Tranquilo? Então esse valor de x aqui, que é o que pede na questão, vale 16. Terminou a questão. Certo? Bem simples a questão aí, ó. Vamos para a próxima. Diz assim, ó, João trabalha em um prédio e todos os dias tem que subir uma escada de 8 degraus, que tem aproximadamente 2 metros de comprimento e 30 graus de inclinação. De acordo com a figura a seguir, determine a altura de cada degrau. Então, olha como é que está na figura, ó. João vai ter que subir esse lance de degraus aqui, ó. E observa que o comprimento desse lance de degrau aqui vale 2 metros. Então, o comprimento disso aqui é 2 metros. E essa escadaria, está em relação ao plano horizontal no ângulo de 30 graus. O que pede para determinar aqui é a altura de cada degrau. Não é isso? Quanto é que vale a altura de cada degrauzinho desse? Gente, para me determinar essa altura, eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar esse triângulo retângulo. Aqui é um ângulo reto de 90 graus. Se eu conseguir determinar essa altura aqui, que é esse cateto que está na frente do ângulo de 30 graus, né, que é o cateto oposto, se eu conseguir determinar esse valor aqui, que eu vou chamar de x, eu consigo determinar a altura de cada degrau. Por exemplo, vamos supor que essa altura aqui vale 3 metros. Não vale isso, tá? É só um exemplo. 3 metros. Então, isso significa que eu sair aqui do primeiro degrau até chegar aqui no último degrau, na base superior do último degrau, eu vou ter uma altura
que vai representar esse x. Então, se eu somar todas essas alturas aqui dos degraus, vai dar isso. Então, se aqui dá 3 metros, eu ia pegar 3 metros e dividir para 8 degraus. Aí eu vou ter a altura de cada degrau. Ah, se a altura aqui der 2 metros, eu vou pegar 2 metros e dividir para 8 degraus. Aí eu vou ter a altura de cada degrau. Certo? É isso que a gente vai ter que fazer. Então, primeiramente, a gente vai ter que achar a altura desse triângulo retângulo. Certo? O lado X aqui que eu chamei. Aí, observa só. Se eu tenho esse ângulo de 30 graus, esse lado da frente é o quê? Né? O cateto oposto. Eu tenho o cateto oposto que eu preciso achar. E eu tenho a hipotenusa do triângulo que mede 2 metros. Então, cateto oposto e hipotenusa representa aqui relação. Né? Relação de seno. Então, teria seno de 30 graus é igual a x sobre 2. Cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? É isso que a gente vai ter que calcular. Seno de 30 graus é x sobre 2. X dividido para 2, tá? Aí aqui tem que lembrar de um detalhe, ó. Seno de 30 graus equivale a quanto? Provavelmente lá no vídeo, com a explicação, tinha dizendo quanto equivale seno de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus, não é isso? Assim como cosseno e tangente desses valores. Lá na tabelinha dos valores importantes para seno, cosseno e tangente, tem lá que seno de 30 graus equivale a 1 meio, 1 sobre 2. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu substituí, no lugar de seno de 30, eu coloquei 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 é igual a x sobre 2, tá? Aí, aqui, novamente, eu vou ter uma igualdade de frações, não é isso? 1 meio igual a x sobre 2. Vou ter isso aqui. Faz regra de 3 simples, meio por extremos, tá? 2 vezes x dá 2x e 1 vezes 2 dá 2. Depois pegou esse 2 que está multiplicando, passou dividindo por segundo membro, então fica 2 dividido para 2 que dá 1. Ou seja, x vale 1. A altura dessa escadaria aqui é 1 metro, tá? O que pede na questão é o quê? Qual é a altura de cada degrau? De acordo com a figura a seguir, determina a altura de cada degrau. Aí aqui é o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 1 metro e dividir para 8 degraus. Aí eu vou ter a altura de cada um, certo? Aí o que é que eu vou fazer aqui, gente? Observa que ali a altura está em metro, né? 1 metro. E a altura do degrau não vai ser... eu posso representar em metro, mas é mais adequado eu representar em centímetros, né? Ah, um degrau tem 10 centímetros, tem 15 centímetros. Então, eu vou representar em centímetros. Eu vou pegar esse 1 metro e transformar em centímetro. Lembra que 1 metro equivale a 100 centímetros, tá? E depois eu vou pegar 100 e dividir para 8 degraus. Quando eu pegar 100 e dividir para 8, eu vou achar como resposta 12,5 centímetros. Então, cada degrau desse mede a altura dele 12,5 centímetros. Certo? Está aí respondida a questão. Próximo. Na figura a seguir, o segmento BD é perpendicular ao segmento AC. Gente, segmento BD, olha, que é esse segmento que vai daqui, desse ponto em cima do triângulo, tá? Até aqui embaixo. É o segmento BD. Essa linha do meio, tá? E o segmento AC é o segmento que vai daqui até aqui. Se está dizendo que é perpendicular, é porque quando elas se cruzam, formam um ângulo de 90 graus. Então, observa aqui que aqui vai formar um ângulo de 90 graus, assim como nesse lado esquerdo também vai formar um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Porque são perpendiculares. Continuando aqui as informações. Ó. Dados. Seno de 40 graus é 0,643. Cosseno de 40 graus é 0,766. Tangente de 40 graus é 0,839. Seno de 52 é 0,788. Cosseno de 52 é 0,616. E tangente de 52 é 1,280. Certo? Se AB é igual a 100 metros, um valor aproximado para o segmento DC é quanto? Gente, olha, o segmento AB. AB é que vai daqui até aqui, né? Então, esse lado aqui desse triângulo mede 100 metros. Beleza? 100 metros ali. O que pede para determinar é quanto equivale essa medida que vai daqui até aqui. Isso aqui, ó. Quanto equivale essa medida?
DC, né? Então, é isso. O que é que a gente pode fazer para determinar essa medida DC, observando esse triângulo? Pensa aí um pouquinho. Professor, eu poderia utilizar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo BCD, né, ou BDC, esse triângulozinho aqui do lado direito. Eu poderia até usar, só que eu não tenho informação suficiente para usar. Observa que eu não sei quanto equivale esse lado do triângulo, eu não sei quanto equivale esse lado do triângulo, muito menos o lado DC. Se eu não sei nenhum dos três lados do triângulo, como é que eu posso determinar esse valor? Não tem como, tá? Eu vou ter que utilizar de alguma forma, gente, esse 100, essa medida AB desse triângulo da esquerda. E como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou ter que utilizar esse ângulozinho de 40 graus. Aí eu vou ter que utilizar as relações ou de seno, cosseno ou tangente, tá? Nesse caso aqui, eu vou utilizar a relação de seno primeiro. Por que relação de seno? Porque lembra que seno é você pegar cateto oposto e dividir pela hipotenusa. E se eu pego o cateto oposto, olha, cateto oposto é o segmento BD, que é essa alturazinha do triângulo aqui, ó. Se eu achar essa altura, depois eu vou conseguir achar o segmento DC. Aí eu vou usar seno por quê? Porque eu tenho cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 100. Então é isso que eu vou ter que utilizar, tá? Vou pegar seno de 40 graus, vai ser igual a o segmento BD, que é a altura ali, ó. Eu botei aqui BD, dividido pela hipotenusa aqui, que é 100. Lembra que esse lado do triângulo é 100, tá? Aí seno de 40 graus equivale a quanto? Olha que seno de 40 graus na tabelinha aqui é 0,643. Então, substituindo, no lugar de seno de 40, eu coloquei 0,643. Ficou igual a BD dividido para 100, tá? Aí aqui novamente eu vou ter uma igualdade de duas frações, né? Faço regra de 3 simples, meio por extremos. Aí aqui vai ficar o seguinte, ó, BD vezes 1 que dá BD. Deixa eu escrever aqui do lado, tá, gente? Olha só, 0,643. Observa que essa fração aqui é sobre 1, tá? Se não tem nada embaixo é 1. Igual a BD sobre 100. Não é assim que vai ficar? Ah, eu faço regra de 3 simples, meio por extremos. 1 vezes BD vai dar BD. E 0,643 vezes 100 vai dar 64,3. Tá? Dessa forma aqui, eu achei o segmento BD. Essa altura aqui do triângulo mede 64,3. Aí como é que eu vou achar o lado DC agora? Eu vou ter que utilizar esse ângulo aqui de 52 graus, tá? E observa, gente, o que eu quero achar aqui nesse triângulozinho? Eu quero achar o cateto oposto, não é? Porque se eu considerar esse ângulo de 52 graus, o cateto oposto é o lado BDC, esse lado de baixo. E observa o detalhe que eu tenho o valor de BD, esse lado do triângulo, a altura do triângulo. E olha que a altura do triângulo é 64,3. Se eu tenho o cateto oposto e esse lado aqui é o cateto adjacente, qual é a relação que usa cateto oposto e cateto adjacente? Não é tangente? Tangente é você pegar cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Então é isso que a gente vai ter que utilizar aqui, ó. Tangente de 52 graus vai ser igual ao lado DC, que é o que a gente quer achar, dividido pela cateto adjacente, que é o lado BD. E olha que o lado BD vale 64,3, então fica dividido para 64,3, certo? Tangente de 52 graus vale quanto? Aí olha aqui na tabelinha, ó. Tangente de 52 graus é 1,280, tá? Então botei aqui 1,28. Não precisa colocar esse zero no final, não. Beleza, ficou dessa forma, faz regra de 3 simples, meio por extremos novamente. DC vezes 1 vai dar DC. E vai ficar 1,28 vezes 64,3, tá? Quando eu multiplicar, vai dar 82,304. Então, tá aqui a medida do lado DC, que é o que pede para achar nessa questão, certo? Olha aqui, ó. Se AB é igual a 100 metros, um valor aproximado para o segmento DC é quanto? É 82 metros, letra D. Né, que é um valor aproximado aqui, 82,3. Certo? Está aí respondida. Próxima questão. Um homem de 1,80 metros
1,80 metros, encontra-se a 2,5 metros de distância de uma árvore, conforme ilustrado a seguir. Então, olha aqui a figurazinha, ó. O homem está aqui e está a uma distância dessa árvore de 2,5 metros. A altura do homem aqui é 1,80, certo? Sabendo-se que o ângulo alfa é de 42 graus, então esse ângulozinho aqui, ó, formado entre o homem, né, e o topo da árvore é de 42 graus, determina a altura dessa árvore. Use seno de 42 graus igual a 0,669 ou cosseno de 42 graus 0,743 ou tangente de 42 graus, que é 0,9. Beleza, então é isso. Para determinar a altura dessa árvore. Gente, se eu vou determinar a altura, eu vou considerar esse triângulo retângulo aqui, né? Olha que se eu considerar somente esse triângulo retângulo, eu vou estar desconsiderando a altura do homem. Mas olha só, se eu usar esse triângulo retângulo, olha que esse lado aqui, que é a altura do triângulo, que consequentemente vai ser pedaço da altura da árvore, mede A. Tá bom? Essa distância do homem até aqui, aqui vale 2,5 metros. Aí, gente, eu pergunto a vocês, qual é a relação que usa cateto oposto, que é o valor de A, e cateto adjacente, que é a distância do homem até a árvore? Cateto oposto dividido por cateto adjacente é o quê? Não é tangente? Então, nessa questão, eu vou utilizar tangente. Eu vou ter tangente de alfa, ou seja, alfa é 42 graus, né? Então, fica tangente de 42 graus, é igual a cateto oposto, que é A, dividido pela cateto adjacente, que é 2,5 metros. Então, fica assim, ó. Tangente de 42 graus, que é 0,9, é igual a A, né? O Azinho lá, dividido para 2,5. Novamente, faço regra de 3 simples, vai ficar A vezes 1, que dá A, e 0,9 vezes 2,5 vai dar 2,25, certo? Olha só, gente, a altura de A, né? A altura do triângulozinho ali mede 2,25 metros. Aí, se eu olhar aqui nas alternativas, não tem isso como resposta. Pode observar. Por que não vai ter isso como resposta, gente? Porque, como eu falei para vocês, tá faltando considerar essa alturazinha aqui da árvore, ó. Esse pedaçozinho aqui de baixo. Não está contando isso aqui para ser a altura da árvore toda. E esse pedacinho mede quanto? Mede justamente a altura do homem, né, que está observando ali. E olha que a altura do homem não é 1,80? 1,80 metros? Então, eu vou ter que pegar essa altura de A mais a altura do homem. Então, eu vou ter que fazer 2,25 mais 1,80. E se eu somar isso aqui, vai dar 4,05 metros. Então, a altura da árvore na real é essa daqui. E se vocês observar, vai ser a letra D. Certo? Está aí respondido. Última questão. Uma questão do Enem 2013 diz o seguinte. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm, cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Então, como vocês estão vendo aqui nessa figura, gente, ó, daqui de cima do topo até aqui esse ponto B é 114 metros. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Então, são oblíquo, né? É um prisma oblíquo, onde a base desse prisma é um quadrado. Essa informação é importante, tá? É um quadrado. Eita, já está a resposta aqui. Mas espera aí. A pergunta é, utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço de menor que 100 metros quadrados, entre 100 metros quadrados e 300 metros quadrados, entre 300 e 500, entre 500 e 700 ou maior que 700. Então, realmente o que pede na questão é para determinar a área
da base dessa torre, né? Desse prédio. E lembra que esse prédio é um prisma de base quadrada, certo? Então é isso que a gente vai precisar determinar. Aí eu vou voltar aqui e observa só, gente. Como é que eu vou determinar a área da base, né? A base dessa figura, que é um quadrado. Eu vou ter que considerar o seguinte triângulo. Observa que se eu pegar esse segmento aqui, que vai do ponto A até o ponto B, esse segmento que é justamente a altura, pega esse segmento que vai até aqui, que eu posso chamar de ponto C, e pega esse segmento que vai do ponto C até o ponto B, isso aqui não vai formar um triângulo, e observa que esse triângulo formado é um triângulo retângulo, tá? Aqui forma um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso utilizar as relações de seno, cosseno ou tangente. Especificamente nessa questão, nós vamos ter que utilizar tangente. Tangente de 15 graus. Porque observa lá que no enunciado diz até use tangente de 15 graus igual a 0,26, se eu não me engano. Aqui, ó. Utilizando 0,26 como aproximado para tangente de 15 graus. Então, é isso que a gente vai ter que utilizar. Por que eu vou ter que utilizar tangente nesse caso? Porque, olha só, gente, esse ângulo aqui formado nesse triângulo aqui embaixo é um ângulo de 15 graus. Como é que eu sei que é aqui desse lado e não naquele lado de cima? Porque aqui está dizendo ó, que a inclinação da torre é de 15 graus com a vertical. Lembra que a vertical é assim em pé, né? Então, se eu pegar essa inclinação da vertical com esse segmento aqui, vai formar um ângulo de 15 graus. Então, é aqui que vale 15. E observa que o que eu quero achar aqui nessa questão é justamente esse segmento de cima. Esse segmento que vai do ponto A até o ponto C. Por que eu tenho que achar isso? Porque se eu achar essa medida, é justamente a aresta de um quadrado. Onde esse quadrado é a base desse prisma. Não é? Lá em cima não tem um quadrado? Ah, professor, não tem que achar a base de baixo, né? Do chão. Sim, mas é porque aqui é um prisma, né? Se é um prisma, a base de cima é igual à base de baixo. É a mesma medida. Então, observa que esse lado AC aqui é justamente achar essa medida aqui, ó. Esse lado de baixo desse quadrado. Certo? Então, vamos ver isso que a gente vai ter que achar. E por que eu vou ter que utilizar tangente? Porque tangente é cateto oposto, que é essa medida, dividido por cateto adjacente, que é a altura do prédio. Então, é justamente isso, tá? Chamando de x ali em cima, eu vou ter tangente de 15 é igual a x sobre 114. Tangente de 15 graus é 0,26. Vai ficar 0,26 igual a x sobre 114. Faz regrinha de 3 simples aqui, vai ficar x vezes 1, que dá x. E 0,26 vezes 114 vai dar 29,64. Então, tá aqui, gente, olha. A aresta, né? A aresta do quadradozinho. Então, aqui o quadradozinho, ó. A aresta aqui, um lado do quadrado, mede 29,64 metros. Aí agora eu só preciso determinar a área desse quadrado. A área do quadrado. Como é que eu calculo a área de quadrado? Não é só fazer lado vezes lado? Aresta vezes aresta? Então é isso, eu vou ter que pegar esse lado e multiplicar pelo próprio lado. Então lembra, se aqui é 10, esse lado é 10, esse lado é 10, esse lado é 10, porque é um quadrado. Então só preciso pegar 29,64 e multiplicar por 29,64, que é lado vezes lado, tá? E quando eu multiplicar isso aqui, eu vou achar 878,53 metros. Essa é a resposta. A área da base, né? A base ocupa uma área de 878,53 metros. Com isso, eu posso responder já qual das alternativas vai ser. Se vocês observarem, a alternativa correta vai ser a letra E, né? Vai ser uma área maior que 700 metros quadrados. Se deu 878, é maior que 700. Tranquilo? Então é isso. Esse foi o exercício que eu passei na última aula, tá? Qualquer dúvida que persistir, vocês me procuram. Tranquilo? É isso, gente. Até a próxima aula.